Opa, e aí, futuros imigrantes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para a nossa segunda aula, aliás, nosso segundo episódio do nosso treinamento Saia do Brasil Contratado. Aqui quem está falando com vocês é o Maicon, eu sou consultor de imigração aqui da Imigrar-se, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para esse nosso estudo, onde a gente vai se aprofundar sobre as formas de você conseguir estar indo trabalhar no Canadá, tá bom? Eu sei que é muito, como eu posso dizer para vocês, que ouvir isso, saia do Brasil contratado, vá trabalhar no Canadá, parece ser algo muito bom para ser verdade, ainda mais depois que vocês viram as oportunidades do episódio 1. Fica parecendo, não, é muito bom para ser verdade, aí deve ter alguma coisa errada. Ainda mais que eu pensaria o mesmo que você. Se eu não tivesse o conhecimento, tivesse pesquisado tudo que eu falo, que estudado a respeito, eu pensaria o mesmo que você. Porque do jeito que tá as coisas hoje, o mundo da internet, mentira, lorota, tem tudo isso aí, né? Aí você pega, ainda mais se você já estiver pesquisando a respeito, você pega e vê várias formas complexas, difíceis de você conseguir migrar para o Canadá, porque de fato tem. Existem várias formas, né? Formas difíceis. Aí chega aqui, cai de paraquedas em um treinamento como esse nosso, no episódio 1 ou nesse 2, e vê eu falando que é simples, que é fácil, que tem como você fazer por conta própria. Você pensa, não é possível, tem coisa aí. Mas é possível. E com o conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre uma parte bem técnica, que é o quê? Que é as permissões de trabalho. E eu vou falar de uma forma, eu vou mostrar para vocês um caminho de imigração simples, um caminho de imigração que você consegue fazer até por conta própria, usando até o seu celular, não precisa nem de um computador, certo? Então, eu convido você a, como eu posso dizer, preste bastante atenção, se foque bastante, porque vai te ajudar muito o conteúdo de hoje, tá bom? Sem falar que eu vou falar sobre uma profissão que é batata. Mas antes, eu quero fazer uma revisão de tudo que aprendemos até aqui, certo? Como eu posso dizer, o que nós aprendemos na aula anterior, no episódio 1, é um complemento do que vai ter aqui hoje. O que foi nessa revisão? É igual uma série do Netflix, né? Começa um episódio, a gente passa a revisão do anterior, certo? Então foi lá, o que a gente aprendeu na aula anterior? Nós aprendemos o quê? Nós aprendemos como uma profissão comum pode ser muito bem remunerada, a ponto de ganhar $300 por dia. Uma profissão comum, simples aqui no Brasil, pode chegar a ganhar, traduzindo para reais, 900 mil reais por dia. Uma profissão simples e super comum, tá bom? E aprendemos todo o conceito que envolve a imigração para o Canadá, o porquê o Canadá precisa de imigrantes, entendeu? Então, se você não viu o episódio 1, eu recomendo que assista, que é, como eu falei, um quebra-cabeça, uma peça junta com a outra, tá bom? Para complementar o seu conteúdo, tá bom? E o de hoje, nós vamos falar agora sobre as permissões de trabalho, tá bom? Como você sabe, como eu já falei anterior, se você não sabe, eu vou dar uma jogada aqui do que nós falamos. Existem mais de 70 formas de imigração, certo? E existe um grupo de caminhos para você imigrar que englobam permissões de trabalho. Para você estar indo para o Canadá, você que quer trabalhar, você vai prestar um serviço, várias opções, certo? Nós vamos estar falando sobre uma aqui. Quando a gente fala sobre permissão, é um sinônimo para visto. Visto e permissão é a mesma coisa. O visto nada mais é uma permissão para você estar no país, certo? Então as permissões de trabalho são vistos de trabalho. Nós falamos permissão, que é um termo mais usado no ramo, na área, para você que é imigrante, então já e quer ser um futuro imigrante, já fica por dentro disso. Então vamos lá, a gente vai entrar, como eu falei, existem vários caminhos, nós vamos nos focar em um deles, no caminho que eu posso dizer é o mais simples, é um caminho mais tranquilo, tá bom? Você não precisa se preocupar muito com parte burocrática, tá? Eu já vou falar o porquê. Seus gastos são mínimos. O que você vai precisar ter em mãos para conseguir esse caminho, quem vai dizer os atributos, as qualidades que você vai ter,
é o contratante no Canadá. Por quê? Essa forma de imigração que eu vou estar mostrando aqui se chama oferta de emprego, ou famoso job offer em inglês, certo? Ela se baseia em quê? É uma permissão de trabalho para você que tem um contratante ou um trabalho garantido lá no Canadá para você. Tem uma empresa lá interessada em você aqui, você já tem a chance, você já é um candidato para aplicar a oferta de emprego, o caminho da oferta de emprego, o caminho da job offer, entendeu? Eu consegui passar para vocês isso de forma assim, vocês conseguiram entender, certo? É um caminho que se baseia em quê? Em ter uma vaga de emprego para você lá no Canadá, tá bom? Ou seja, tendo alguém interessado em te contratar lá, você já tem a chance de ir através da job offer, certo? E o que você precisa ter para conseguir? Você precisa ter seus documentos comuns, ter cumprido seus deveres cívicos e militares, que é o que? É você ter votado, não ter nenhuma pendência judicial contra você, e ter, se você for homem, ter servido, né, quando chegou aos 18 anos, ter jurado a bandeira, servido ou estar na reserva, certinho, certo? Tem tudo isso em dia. E também o passaporte, só. O resto das qualidades, características que você vai precisar ter, vão ser as empresas lá que vão dizer, tá bom? Então, só nisso aqui você já mata aquela... Precisa aprender inglês? É obrigado a aprender inglês para ir? É o contratante que vai dizer. Você precisa ter muitos anos de experiência? É o contratante que vai dizer. Preciso ser formado em algum curso superior? É o contratante que vai dizer, tá bom? Então não tem como eu te dizer o que você é obrigado a ter, que qualidade, qual habilidade específica você pode ter. Ou seja, quem manda é a empresa, o seu contratante. Só que agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais técnica ainda. Te apresentei a forma, te falei o que você precisa ter, tá bom? E agora a gente vai falar sobre a parte técnica, sobre uma parte que voltado a isso, tá bom? Eu quero bater contra uma objeção aqui agora. Há quem diga que quando você vai para trabalhar através da permissão de trabalho, o país quer o imigrante porque vai pagar menos, porque o imigrante vai trabalhar mais, vai ser tratado diferente. Não, não vai. Na verdade, existem leis para evitar que isso aconteça. E a gente vai estar falando sobre uma em específica que é usada para que você possa estar indo lá. Existe uma lei no Canadá, eu não sei o número dela, não para me te falar que você pesquisar se ela existe ou não, mas é real. Ela existe para trazer segurança para a empresa, para o cidadão canadense e para você. E como que funciona? É assim, quando uma empresa no Canadá quer contratar um imigrante de qualquer país, não precisa ser brasileiro, de qualquer país, ela tem que fazer o que? Ela tem que abrir a vaga dela de emprego e deixar durante algum tempo ela aberta, priorizando sempre o cidadão canadense ou o cidadão canadense, o nativo ou o imigrante que já está residindo lá, alguém que está lá no país. De preferência, sempre preferenciando o nativo, a pessoa que tem os documentos certos de cidadão canadense, tudo isso. Por quê? Para que não aconteça esse tipo de situação, deixando de contratar o canadense para pegar um imigrante e pagar menos, certo? A partir do momento que ele deixou lá aberto, nenhum canadense quis essa vaga de emprego, aí sim eles têm, aliás, não é começam, eles têm autorização para conseguir contratar um imigrante. E ainda que eles queiram contratar um imigrante, eles têm que pagar uma taxa, eles têm que, não é pagar uma taxa, é fazer como uma espécie de cadastro. Tem que pagar sim uma taxa lá eles. Um cadastro dizendo para aquela empresa que eles querem contratar um imigrante. Claro que eles vão fazer isso depois de eles terem contato com você, depois de eles verem que você é apto, porque você passou firmeza, porque provavelmente eles vão fazer uma entrevista com você, vão ver seu currículo. Aí fala, não, temos interesse nele. Aí eles vão correr atrás desse cadastro, certo? Ao fazer esse cadastro, eles vão perceberem, ao fazerem esse cadastro lá no país, vai ser gerado como se fosse um número de protocolo. Com esse número de protocolo, eles vão passar para você esse número. Com ele, você é apto a fazer o seu pedido de imigração. Entendeu? Então, tem essa parte burocrática para proteger o cidadão canadense, para evitar que a empresa
queira contratar um imigrante e para pagar um salário inferior, entendeu? Tem tudo isso. E tá tudo bem. Você pensar, mas tem que fazer toda essa burocracia para me contratar, eu nunca vou conseguir uma vaga de emprego lá. Vai conseguir porque isso é normal. Normalmente, nos sites de pesquisa internacionais que tem para você pesquisar vagas de emprego, todos eles vai estar lá escrito que é aplicado para cidadão canadense ou para imigrante de início imediato. E se não ter isso lá escrito, provavelmente eles não querem ou querem, mas a maioria, os sites mais famosos, os sites mais importantes, por exemplo, o Indeed tem, que é super famoso aí, se você nunca pesquisou vaga de emprego do país, pode pegar ele, o Indeed, tem o Toronto Jobs, tem o BC Jobs também, que é o da Colômbia Britânica, né, uma província do Canadá. Enfim, são sites que já na descrição da vaga de emprego já está falando sobre isso, entendeu? Porque se você não viu o episódio 1, já estou falando de novo, assiste lá. Lá eu falo, é algo comum, é do cotidiano isso. Qualquer cidadão canadense que pelo menos assista jornais ou que se formou no ensino médio, ele já sabe que o país precisa de imigrantes. Entendeu? Então eles sabem que na empresa, a empresa precisa de imigrantes. Eles sabem que o imigrante está ali porque o país precisa dele. Então fica tranquilo nessa parte, entendeu? Porque todo mundo lá já sabe, já tem conhecimento que você está indo lá para isso. Então fica super tranquilo, tá bom? Entendeu? Então, o que nós falamos até aqui? Sobre como funciona a Job Offer, que é algo simples, que é algo que qualquer um pode se candidatar. Agora, eu vou entrar em uma oportunidade para você que quer emigrar. Eu vou falar uma vaga de emprego que está contratando homem, contratando mulheres, com experiência, sem experiência, com estudo ou sem estudo, não importa. Você tem que saber no mínimo ler e escrever, tá bom? E o requisito mínimo é ter carteira de motorista, saber dirigir um carro, tá bom? E qual é essa área? É a área de logística, tá bom? Principalmente, agora eu vou falar, talvez você torte o bico ou talvez fique mais interessado ainda, que é o que? É a profissão de motorista de caminhão e tudo envolvendo a área de logística para transportes, tá bom? E esse déficit existe lá, está no nível emergencial, a ponto do país estar trabalhando. Eles iam lançar no mês passado, agora, aliás, retrasado, estamos em agosto já, né? Em junho, um caminho de imigração especial para essa profissão, só para caminhoneiros, porque tamanha é a necessidade. Você que é brasileiro sabe, né? Todos nós também já presenciamos aí algumas greves de caminhoneiro, o caos que virou durante essas greves, né? Então você imagina, aqui parou por causa da greve, e lá que está faltando, entendeu? Facilmente você consegue. Antes de eu gravar aqui, eu fiz uma pesquisa sobre, só coloquei motorista de caminhão, não especifiquei nada. Apareceu mais de 3.000 vagas em um site, tá bom? Então, eu não estou falando que você é obrigado para lá. Tem gente que fala, não, eu nunca vou ser, eu tenho estudo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas, cara, veja bem, é um caminho para você estar conseguindo ir. Você não é obrigado a ficar lá para sempre. Você não é obrigado a ficar nessa profissão para sempre. Entendeu? É muito mais fácil você conseguir um emprego já estando lá, na área que você quer, entendeu? Do que você ficar aqui por e-mail. É muito mais eficiente uma entrevista pessoal do que uma entrevista por mensagem ou por vídeo, entendeu? Eu estou mostrando para vocês uma porta, um atalho para que você consiga estar indo para o Canadá. E eu te digo mais sobre essa profissão. Ela paga muito bem, tá bom? É entre $25 a 50 por motorista de caminhão a hora trabalhada. É claro, esse de 50 é para quem tem experiência. Depois que você pega, normalmente se você não tem experiência, eles vão te contratar nesse mais barato. Você vai receber um treinamento. As próprias vagas de emprego tem isso, tá? Ele já vai falar lá, quando essa experiência vai te pegar, vai te dar um treinamento, vai te ensinar como funciona. Então fique tranquilo. O mínimo que você precisa ter é a carteira de motorista. E também, creio eu, eu não me aprofundei em todas as vagas muito, é necessário que você saiba o básico do inglês, tá bom? Eu andei conversando com um rapaz que trabalha numa agência de imigração. Ele disse que entrou em contato com algumas empresas e disse que até um curso de inglês e francês eles davam no país, que são as línguas
são os idiomas oficiais. Diz que algumas empresas até dão o curso de língua para contratar você para estar indo lá como caminhoneiro, para motorista de caminhão, tá bom? E olha lá, eu ainda vou falar para vocês aqui, simples, em um site de pesquisa, se vocês me der 15 minutos eu pesquisando, eu acho no mínimo 2 vagas de emprego que tenham mais de 3, eu encontro 2 ofertas de emprego que tenham mais de 3 vagas, tá bom? Uma empresa que precisa de 3 no mínimo, tá? Eu digo isso porque eu fiz um evento há uns 2, 3 meses atrás chamado Feira de Empregos Canadá. Era um evento simples, bem diferente desse, assim, em que eu convidei as pessoas e saí passando o nome de empresas que tinham mais, que precisavam de pessoas para trabalhar lá. E só de caminhoneiro eu acho que eu encontrei mais de 30 vagas de emprego. Soltei pro pessoal, né? Não sei se eles aplicaram o que eles fizeram, mas enfim, funciona muito, cara. Você vai chegar lá já ganhando bem, porque ó, o mínimo que você vai ganhar lá se você entrar é os 25 que eu te falei, que é o sem experiência. Talvez você consiga até mais. Mas o salário mínimo no país é entre 14 e 17 dólares a hora. Você vai estar ganhando muito mais já do que um salário mínimo, entendeu? Então, tenha isso em mente. Além de você aprender o que é uma job offer, eu já estou passando para você um emprego, uma forma de você ir sem experiência, sem saber como fazer e conseguir estar indo. Só isso aqui já, se eu tirar 5 minutos para ensinar isso para vocês aqui hoje, já seria ótimo, tá bom? Então, vamos lá, eu quero agora fazer uma revisão de tudo que a gente passou, porque eu falei, né? Mas vocês também têm, a gente tem que tentar resumir. O que é o sistema de oferta de empregos? A gente tem vários, mas eu estou batendo em qual? Na oferta de emprego, na job offer, que é o que? É você ter uma vaga de emprego, alguém interessado em te contratar no Canadá, e você aplicar para ela, e ele se interessar em você, eles vão te gerar um código, um número, um protocolo, para que você, quando você for fazer o seu pedido de visto, você vai apresentar esse número. Apresentando esse número, e você estando em dia no seu país, tudo com a documentação correta, você já é como eu posso dizer, um candidato para estar recebendo a permissão. Eles vão demorar uns dias, eles vão dar aquela olhadinha no seu papel, mas com certeza você vai ser aprovado, certo? Entendeu? E qual que é uma boa oferta de emprego para você estar ingressando de início? Essa da área de logística. Claro, se você for formado em logística, for mecânico de caminhão, isso tudo se engloba nessa área, tá bom? Que precisa muito. Mas o foco principal, paga bem, que oferece treinamento, tudo isso, é essa de motorista de caminhão. Pessoal, eu tenho uma colinha aqui que eu vou dar uma olhada, porque é muita coisa para falar. E muito pouco tempo, tá bom? É isso, né? Eu acredito que eu falei para vocês. Eu estou tentando fazer uma aula um pouco mais enxuta do que a primeira, porque a primeira, pode dizer, foi uma aula, falei enfadonha, porque era muito conceito, era muita coisa para me falar. Então aqui eu consegui separar só essa parte técnica junto com a oferta, tá bom? Então eu resumi ao máximo para que você entenda o quê? Que não é difícil, tá? É o que é burocrático. Tem os passos a serem feitos, mas não é difícil. É simples. Existem caminhos que são complicados, que são difíceis, né? Por quesitos de proteção do país, mas esse não é, tá bom? Esse não é. Então, eu tentei resumir ao máximo essa aula para entregar um conteúdo que, como eu posso dizer, que você consiga entender, tanto você que está começando agora, tanto você que já vem pesquisando faz tempo, sobre como funciona. Entendeu? Eu resumi, eu falei de forma resumida para te entregar o máximo que podia sobre isso, tá? Eu tenho mais coisas para falar, mas eu vou estar deixando para a próxima aula, entendeu? Para não misturar, para não embolar, certo? E talvez você que está aí está até querendo saber mais, mas eu preciso do passo a passo de como conseguir isso. Eu preciso de mais, por quê? Algumas pessoas levam muito a sério isso de ir trabalhar no Canadá, de imigrar. Estão levando a sério, estão pesquisando e quer muito isso, quer tentar acelerar isso. Eu até tenho uma solução para vocês. Tem um treinamento nosso que eu vou abrir vagas, que é
nome é simples, é Trabalho no Canadá, certo? Eu abro vagas para ele, né? Uma imersão para você aprender o passo a passo, mas eu não quero falar sobre isso aqui, né? Aqui você está aqui para aprender. Eu já dei o episódio 1, o episódio 2, tá bom? Um complementa o outro. E vocês viram que é um negócio básico, um negócio dinâmico, um negócio que é para você pegar e guardar com você de forma simples, tá bom? Certo? Então, o que eu quero pedir para vocês agora, antes de qualquer coisa, eu quero pedir que vocês participem desse nosso evento me mandando sua opinião. A nossa próxima aula vai ser quinta-feira. Amanhã eu vou tirar o dia todo só para responder caixinha de perguntas, responder vocês no inbox, porque eu quero saber qual a opinião de vocês, o que vocês acham que faltou, o que vocês têm mais dificuldade de conseguir para ir trabalhar no Canadá. Muito disso que eu falei aqui hoje, por exemplo, essa oferta de emprego, essa oportunidade de motorista de caminhão, foi umas pessoas que me mandaram, falando, oh, poxa, não gosto da profissão que eu tenho, tem como eu começar do zero? Tenho, aqui é uma oferta boa, vai chegar, vai ganhar bem, vai trabalhar, chegar praticamente já recebendo um curso de como trabalhar, tá aí. Então eu quero que vocês participem, me chama lá no Instagram, tiver aqui esse vídeo, eu vou postar ele no YouTube, então vai ter para vocês lá também, você entrar nos comentários, fazer o que for, e acompanha a gente no Telegram também, tem conteúdo exclusivo, quiser chamar a gente para conversar por lá também, tá lá o nosso contato, tá bom? E agora eu vou dar um spoiler do que a gente vai aprender na próxima aula, tá bom? Na próxima aula eu vou passar o mapa completo do que você tem que fazer do início ao fim para conseguir a vaga de emprego, para conseguir esse número de protocolo que eu te falei e estar imigrando no Canadá. Eu vou falar item por item, tá bom? Então não perde, porque vai ser, como eu posso dizer, o complemento final. Lembra como eu falei para vocês que parece uma série da Netflix ali? Então, vai ser o famoso episódio final da temporada. Vai pegar tudo, uma coisa vai se encaixar com a outra, para que vocês entendam e aliás, vocês já com o final dessa aula vocês vão entender, já entenderam, eu espero, né, a parte técnica, né, como funciona, o que é, por que o Canadá precisa, qual que é o caminho bom para mim. E agora vai ser o passo a passo, o mão na massa para vocês fazerem e conseguirem, tá bom? Pessoal, abraço, aguardo todos vocês na quinta-feira, tá bom? E lembre-se, participa conosco, manda sua opinião, fala o que você acha, o que você tem achado desses nossos treinamentos, desse episódio, tá bom? Abraço, pessoal, te vejo na próxima aula.